Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Zuleide Queiroz, vou pedir para ela se apresentar um pouco melhor. Agradeço muito a sua presença aqui, um prazer recebê-la. E então já lhe passo a palavra, se Uhum. você puder falar um pouco mais aí Tá. sobre os seus temas de pesquisa principais, para quem não te conhece. Bom Uhum. dia. Bom dia a todas e a todos que estão nos escutando. Eu quero agradecer imensamente você, Caio, pela oportunidade, né, e parabenizar pela experiência e a ideia de pensar esse espaço, de ocupar as redes sociais, de ocupar a mídia, de criar espaços de resistência, né? Eu vejo muito os programas que você tem feito, as atividades que você tem feito como espaços de resistência, importante para que as pessoas possam consultar e ter a contra-informação, né? E aí esse é um tempo mesmo da gente refletir sobre a nossa realidade. Eu sou Zuleide Queiroz, eu sou professora graduada em pedagogia, com minha pós-graduação, meu pós-doutoramento em educação, com ênfase na política educacional e história da educação. Na universidade, trabalhei muito tempo no curso de pedagogia, com a disciplina de História, Política Educacional, na pós-graduação com a disciplina de formação docente, e fiquei muito nessa área. A partir dessa experiência, dentro como professora esse tempo todo, né, mais de 30 anos como professora, a necessidade, os corpos da gente falam, né? Então, como mulher negra, vinda da periferia de uma grande cidade, a cidade de Fortaleza, algumas temáticas não deixariam de atravessar esse nosso percurso formativo, né? Eu gosto muito de falar disso, desse percurso formativo. Então, por mais que eu tenha atuado como pesquisadora na área de história e política educacional, minhas publicações, minhas atividades, mas os últimos momentos agora, assim, os recentes momentos, eu tenho me debruçado muito sobre estudos, né, e as minhas pesquisas têm se debruçado muito sobre mulher na política, mulher em encarceramento, violência contra a mulher, e negritude, né, feminismo negro, né? Isso por quê? Porque exatamente são os temas que no dia a dia da universidade, no dia a dia da nossa relação com a educação básica e a nossa participação ativa nos movimentos sociais. Eu gosto de dizer que eu sou uma professora, pesquisadora militante, né? Porque a minha base mesmo de formação política foram os movimentos sociais. Hoje eu atuo no Movimento Negro Unificado, no grupo do Ceará, atuo aqui na região do Cariri, que é o sul do Ceará, no GRUNEC, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri, onde a gente teve a oportunidade, só para a gente ter uma ideia, de mapear 26 comunidades quilombolas, né? E a gente tem tentado atuar com esses grupos para se reconhecerem negros num país que ninguém pode ser negro, né? Todo mundo é miscigenado, como diz a literatura oficial, né? E o movimento de mulheres, porque aí a gente precisa fazer essa intervenção, né, grande, esse recorte dentro do movimento de mulheres para discutir o feminismo negro. Então, aqui também nós construímos a Frente de Mulheres do Movimento do Cariri, que tem como bandeira de luta acabar com a violência contra a mulher, né? E nessa relação da Frente de Mulheres, a gente tem tido a oportunidade muito grande de atuar na frente com o movimento LGBT também, que aqui na região a gente tem o grupo, né? E aí o movimento de mulheres tem atuado muito junto com o movimento LGBT, né? E o movimento negro. Então a gente tem isso, a gente tem levado essa nossa experiência para dentro da universidade. A universidade tem sido onde nós atuamos um espaço de construção de conhecimento, mas um conhecimento engajado, um conhecimento de resistência, né? E é isso que tem movido a gente, né? É isso que me move. Uhum. Certo. Bom, Zuleide, se você puder falar um pouco para a gente sobre como você vê a ocupação de espaços de representação política e também espaços acadêmicos por Uhum. mulheres no Brasil, né?
isso vem mudando, a gente tem um país que é bastante desigual nisso ainda, mas a gente teve alguns avanços nos últimos anos Uhum. e depois retrocessos, né? A gente convive com isso, né? Avança um pouco, retrocede. Como que você vê isso atualmente? Pois eu sou uma mulher na política, né? Eu gosto assim de dizer, sou uma mulher na política. Por isso que um dos meus projetos de pesquisa, né, com uma orientanda do curso de Direito, a gente tem trabalhado com essa temática, mulher na política. Por quê? Porque quando a gente busca a história da mulher no Brasil, né, e a gente vai encontrar poucos elementos da participação dessa mulher na política, né? A gente vai encontrar ainda na década de 40, a partir da década, a gente vai encontrar ainda no período final do Império, início da República, a participação, por exemplo, de uma mulher como Anísia Floresta, né, que vai ser uma mulher muito importante para discutir conosco a necessidade da mulher ter o direito ao voto, porque a nossa primeira luta, assim como na Europa, no Brasil não vai ser diferente, né? As nossas primeiras experiências de luta, de participação política, vão se dar por mulheres brancas, claro que elas sabiam ler e escrever, nós, mulheres negras, ainda não fazíamos parte desse contexto da educação escolarizada, né? E aqui no Brasil, nós vamos ter essa presença muito marcante, né? Da Lutz e da Floresta, né? E esses elementos que elas vão trazer para a gente, essa luta vai se concretizar na possibilidade da mulher votar na década de 30, né? Mas esse voto não vai se refletir no voto da participação efetiva da mulher como sujeito político. Ela vai poder votar em alguém e ela vai poder votar no masculino, né? Então, a partir daí, a gente compreende essa situação e vai lutar. E a participação da mulher na política vai, então, fazer parte das bandeiras de luta dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento de luta contra as ditaduras que nós vamos viver no nosso país, né? Então, vai ser uma das bandeiras, assim como a violência, o direito à educação, o direito à moradia, o direito também à mulher na política. E aí nós vamos assistindo a presença das mulheres, mas muito, muito frágil, né? Muito frágil. Não é à toa que o Brasil vai precisar, nesse momento de democracia, né? De tentativa de ampliação da democracia após a nossa Constituição de 88, o Brasil vai precisar criar as cotas, né, Caio? Você sabe muito bem. Por que a gente precisa criar cota para as mulheres atuarem, né, no parlamento? É essa pergunta que tem que se fazer. Às vezes as pessoas dizem assim, não precisa de cota, elas são mais de 50% da população, elas são maioria no direito de votar, então elas vão poder participar tranquilamente. Não vão, né? Não vão, isso já está provado por muitos estudos, que historicamente, qual foi o lugar que foi destinado às mulheres, o lugar do privado, nós não nos acostumamos a ver as mulheres no espaço público. Se você pega imagens da década de 20, da década de 30, da década de 40, imagens de praças, você não vai encontrar as mulheres nas praças, você não vai encontrar as mulheres falando. E aí tudo isso prejudica essa entrada dessa mulher, não só dela se reconhecer como mulher na política, mas principalmente do masculino reconhecer a possibilidade dessa mulher na política, né? E aí nós vamos ter toda essa dificuldade. Avançamos aí, podemos aqui dizer, avançamos, não é à toa que o Brasil já teve inclusive de ter a oportunidade de ter candidatas mulheres para presidenta, ter uma presidenta, né? Mas nós acompanhamos, ao mesmo tempo que nós acompanhamos a possibilidade dessas mulheres estarem na política, nós acompanhamos também todos os problemas que elas tiveram e têm de estarem na política. E uma delas é exatamente a falta do respeito, né? Da forma como elas são tratadas na política, como elas são tratadas pelos sujeitos que escutam e que participam da vida dessas mulheres na política, né? Acaba que muitas vezes a gente vê nos estudos que a gente tem feito, lamentavelmente, que mulher não vota em mulher, porque se votasse nós estaríamos mais nesse espaço, né? Mas não é só isso, não é só isso, né? Ela tem que se reconhecer que ela é capaz, né? E isso leva tempo. E aí nós tivemos que lutar e aceitar e brigar por esse espaço de cotas. Mas mesmo com esse espaço de cotas, que diz aí de 30%, nós ainda não conseguimos atingir,
Nós não atingimos nem 10 ainda, nem 10%. Porque a lei ela faz a exigência, né, de se inscrever, ela não cobre estar eleita, né, que é isso que alguns países da própria América Latina já reconhecem. Né? Você tem países da América Latina, se eu não me engano, o Chile, no México, já 50% tem que ser mulheres. Então, isso para a gente é fundamental. É fundamental para que a gente possa se ver, se compreender. Nas últimas eleições, eu acredito que vocês acompanharam, né? Nós tivemos um recorte étnico-racial aí. E aí todo mundo diz, as primeiras mulheres negras na política, né? Nós tivemos. A Marielle realmente foi semente, né? Ela conseguiu, mesmo sendo retirada da gente, de nós mulheres, de nós brasileiros, o direito de conviver com essa mulher intensa, forte, nós podemos multiplicar Marielles na política e no parlamento. Mas nós sabemos que isso ainda é muito frágil e os problemas que elas enfrentam para se constituir mulheres negras e levar a nossa pauta. Né? Mas nesse momento, só para finalizar esse ponto um pouco, que você não sei se completa, mas nesse momento você viu que na luta agora pelo direito ao auxílio emergencial, a participação das nossas mulheres foi fundamental. Eu digo aqui, eu duvido se nós não tivéssemos as mulheres que estão lá hoje como deputadas federais, né, importantíssimas, nós não teríamos conseguido esse auxílio emergencial para as nossas mulheres de até R$ 1.200. Foi a participação delas, foi a luta delas, foi os estudos delas, foi o convencimento que elas fizeram em alguns parlamentares que fez com que a gente pudesse ter esse diferencial para nossas mulheres, que são a maioria prejudicadas nesse tempo de pandemia. Uhum. Ainda sobre esse ponto, você toca na questão da presidenta Dilma, né, que sofreu um processo de impeachment. Queria se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como você vê isso e naquele contexto, né, se você pensa que também a questão da misoginia influenciou naquele processo. Uhum. Fortemente. Se a gente pega, as minhas alunas, elas estão pegando, inclusive, nós temos aqui o curso de jornalismo e a gente tem tido a oportunidade de acompanhar, né, essa história da mídia. Se você pegar tudo que falavam da Dilma anterior ao impeachment, é como se a mídia estivesse preparando a população para dizer que mulher não tem competência de ser presidente. Né? Tem inclusive, o que mais de abominável é uma capa de uma das revistas, né, que mostram sempre a Dilma nunca numa condição de uma mulher tranquila, de uma mulher forte como ela é, de uma mulher capaz de falar, de se expressar. Ela, não sei se você lembra, ela foi sabatinada quase um dia todo, quase uma tentativa de esgotamento, né? E aquela mulher tem família, tem filha, tem neto, cuida da sua casa. Eu não vou aqui nem estar falando e que hoje a gente tem visto, né? Quando diz assim, a professora tem que trabalhar com aulas remotas. E ninguém pergunta, por exemplo, quem cuida dos filhos e da família da professora quando ela está trabalhando com aula remota. Eu volto a Dilma, né? Eu volto a Dilma. A gente, o tempo todo, que a gente via a opinião pública feita, né, através das mídias e dos próprios parlamentares, é que é como se ela não tivesse competência, ela não tivesse tempo, ela não pudesse falar, ela não tinha expressão. E nós sabemos que sim, ela tinha tanto quanto ou mais expressão que muitos homens. Então, esse contexto, e olha que a Dilma estava num contexto em que em outros países também tinham mulheres em lugares estratégicos na política. E a gente, na Alemanha, na própria Inglaterra já tinha tido, na Argentina, aqui muito próximo da gente, mas todas elas, se você pegar todas elas, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a Hillary Clinton, né, então você vai pegando que todas elas vão sofrer os mesmos preconceitos, que não são preconceitos, e aí eu quero dizer, não são preconceitos da população em si, são conceitos e preconceitos criados para que a população acredite nisso, né?
E aí eu quero dizer o seguinte, uma coisa é ter uma mulher na política, não sei se você viu a divulgação mostrando nos países onde as mulheres são dirigentes, como foi o tratamento da pandemia, né? Eu quero só dizer uma coisa, ter um exemplo, né? Ter a Dilma na presidência hoje, né? Cuidando da situação do Brasil na pandemia é completamente diferente de ter um Bolsonaro, completamente diferente, né? Então, e aí as questões de gênero aparecem sim, porque a mulher tem essa capacidade que foi cultural, né, de organizar essa vida do privado. E ela também tem condições de organizar essa vida do público. Elas já mostraram isso. Né? Uhum. Sim, tem esse dado, né, sobre países que são administrados por mulheres, Uhum. melhores, na pandemia estão muito melhor. Isuleide, se você puder falar para além da questão da representação política também, da ocupação de espaços acadêmicos das Uhum. mulheres e num país Uhum. como o Brasil também, que é o seu caso, inclusive. Uhum, uhum. Pois é outra questão também, né? Os números que a gente encontra no INEP, né, quando a gente está estudando política educacional, a gente vê e vê com muita felicidade o crescimento, né, do número de mulheres em cursos superiores, inclusive, né, já passando o percentual de 50%, quer dizer, já sendo maioria. Mas aí, Caio, vem uma questão a pergunta, né, de pesquisador. Todo pesquisador está sempre fazendo perguntas. Em quais cursos? Em quais espaços? Né? Então, começa pela matrícula. Nós temos maioria da matrícula hoje, mas nós estamos nos cursos, naqueles cursos que são considerados por nós como os cursos da ciência do cuidar, né? Que aí é a formação de professores, e aí, por exemplo, na área de saúde, os cursos de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, né? Já com um crescente muito grande na medicina, vamos encontrar. Mas, quando nós chegamos nas engenharias e nas ciências da computação, aí esse número cai por terra. Né? Então, assim, a gente vê que o próprio mercado, a própria profissionalização, né? E a ciência, ela as mulheres têm ocupado esse espaço, mas nós não temos feito intervenções na condição proporcional que nós somos nesse espaço. Né? Eu digo, inclusive, isso não só no feminismo, mas também na nossa situação de negros no Brasil. Na discussão da ciência, né? E aí quando você faz entrevista e vê os laboratórios, você procura, cadê os negros, né? A gente encontra um aqui e ali, mas dentro da universidade a gente vê, eles estão nos serviços gerais, né? E a gente vai encontrar também as mulheres muito nisso, a gente vai encontrar mulher na ciência, mulheres brilhantes, inclusive saiu recentemente uma publicação mostrando, né, quem as mulheres nesse momento na descoberta de uma vacina, né, do tratamento para a pandemia, nomes de mulheres importantes, né? Mas nós ainda temos que conquistar e ser reconhecidas como tal, né? Até porque, volto a dizer, nessa condição desse mundo, desse plano particular da casa, nós ainda temos que ter essa responsabilidade. Semana passada saiu um artigo maravilhoso de duas pesquisadoras que elas, me faltou aqui o nome delas agora, mas eu posso procurar, que elas mostraram o papel das mulheres na ciência, na produção de artigos, né? E aí elas vão colocar que nós caímos nesse período da pandemia. Por que nós caímos na produção de artigos e de publicações? Porque nós estamos cuidando da casa. Mesmo que nós tenhamos os companheiros em casa, a palavra eles ajudam, né? Não é para ajudar. A divisão, se existe a divisão social do trabalho, tem. Nós todos somos donos da casa, são pais, né? São irmãos e tem que colaborar. E aí as duas pesquisadoras mostram isso, que a nossa produção, mais uma vez, né? Mais uma vez nós somos pegos de surpresa no sentido de que essas tarefas que não são contadas dentro do que a gente chama reprodução do capital, né? Que tem estudos já mostrando isso, que o trabalho doméstico é apropriado pelo capital
e não é pago por ele, mas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu cuido das crianças e do companheiro e entrego o companheiro para trabalhar numa fábrica ou no comércio ou na universidade, ele pronto, alimentado, cuidado, bem vestido, e o capital recebe esse sujeito pronto para produzir para ele. Mas quem paga o serviço doméstico feito, na maioria das vezes, mais de 90%, pelas mulheres? Isso é um trabalho que é apropriado pelo capital, que não é contabilizado nos lucros, né? E no direito das mulheres de receber por isso. Né? Então, a gente vê, no momento desse de isolamento, como essas diferenças elas são mostradas e elas se agravam. Não é à toa que nós diminuímos, nesse período de isolamento, as mulheres pesquisadoras diminuíram ao seu quanto, né, a quantidade de produção científica publicadas, né? Nós podemos até estar produzindo igual ou mais, mas em termos de publicação, porque aí requer, eu produzo, mas eu tenho que procurar um lugar para publicar, tenho que esperar, tenho que rever esse artigo, né? E aí é isso, num momento como esse, o nosso isolamento, o retornar para dentro de casa significa mais do que nunca. Eu saio para a universidade sem isolamento, mas eu deixo a casa toda administrada, né? Eu brinco muito que eu digo que sem o celular nós não sobreviveríamos, né? Mas agora eu estou 24 horas nesse ambiente e aí eu tenho que dar conta da organização, das crianças que estão sem escola nesse momento, tenho que ajudar nas tarefas, tenho que cuidar da vida doméstica, dos afazeres domésticos, que são essenciais para a gente, né? Uhum. E tocando então nesse assunto da produção teórica, eu queria saber de você como que você vê a produção feminista, né? A produção acadêmica ou não, mas teórica sobre isso, como que se constrói a teoria de um feminismo e, sobretudo, de um feminismo negro também. Por que não é suficiente, como eu já vi muitas feministas negras dizerem, né? A luta feminista e as teorias feministas elas só se complementam se a questão racial for complementar também a ela. Como você vê isso? Isso. A gente tem um livro da Angela Davis, né? Mulher, Raça e Classe, né? Uma mulher hoje que a gente tem tido muita referência, está aqui a imagem dela, né? Para a gente poder aqui lembrar e conhecer, né? É importante a gente conhecer sujeitos negros na universidade, na produção do conhecimento. Então, a imagem é muito importante, né? Como também o da Patrícia Hill Collins, que é uma produção também mais recente, né? A gente tem a produção da Bell Hooks, né? E aí começa, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem a Djamila Ribeiro, que tem se discutido muito, tem trazido para a gente muitas referências, a discussão de lugar de fala que todas essas teóricas têm feito, né? E quem são essas mulheres, né, na verdade, né? Essas mulheres, elas reconhecem, e aí a Angela Davis, no livro dela, Mulher, Raça e Classe, ela tem uma capacidade imensa de reconhecer, né, que o feminismo, quando ele nasce, ele surge, né, ele surge de uma insatisfação, na verdade, de mulheres brancas, né, que no início do século XX, diante da possibilidade e do aprisionamento delas do espaço do lar, como aquela mãe, elas podem ter acesso ao serviço doméstico, porque você sai de um período de escravidão e os negros são libertos e eles vão precisar trabalhar, ter minimamente, não um salário fixo, mas ter que sobreviver. E como é que as mulheres negras vão sobreviver pós-abolição? Sem saber ler e escrever e sem ter uma profissão. A profissão era ser escrava, né? E os homens também. E aí, o que é que elas vão ter que viver? Elas vão ter que viver como empregadas domésticas. Então, aí, nesse momento, as mulheres brancas, Kai, vão precisar, vão usar o serviço das mulheres negras e, com isso, elas vão ter tempo livre. E, nesse tempo livre, elas vão dizer o que é que eu vou fazer. E aí começa todo um sentimento de insatisfação pessoal, depois elas transformam isso num sentimento coletivo importantíssimo, e elas vão lutar pelos direitos, né?
Nós vamos estar fora dessa luta, inicialmente, nós mulheres negras, porque nós vamos estar cuidando da casa delas e dos filhos delas, nós vamos estar participando desse processo com elas, mas não vão dar conta, elas não vão conseguir dar conta. E aí, esse primeiro sentimento do feminismo vai ser lutar pelo direito do voto. Mas aí, nessa luta do direito ao voto, nós vamos ter momentos da história que os dois movimentos, o movimento abolicionista e o movimento feminista, vão se encontrar, porque eles vão se reconhecer na tentativa das ditas minorias, né? Mas naquele momento, nem no próprio movimento feminista, nem no próprio movimento negro, né, o lugar da mulher negra era reconhecido. É importante a gente dizer isso, porque essas teóricas que eu estou falando para você, tanto a Angela Davis, como a Bell Hooks, como a Patrícia Hill Collins, elas vão tratar nos seus livros, né, nas suas publicações, nos seus artigos sobre isso. Elas vão dialogar com o movimento negro, que era praticamente liderado pelos homens. Nós vamos ter mulheres importantíssimas, mas a gente vai conhecer ali Martin Luther King, né? A gente vai reconhecer Malcolm X, né? Quando você assiste o documentário da agora me faltou o nome daquela cantora. Ai, diz aí o nome daquela cantora negra maravilhosa. Tem até uma camiseta com a É a imagem Nina dela. Simone, Nina Simone, Nina Simone, perfeito. Nina Simone vai viver aquele momento com eles e ela vai militar, ela vai estar na linha de frente. E a gente só vai saber quando a gente escuta a história dela, né? Então a gente vai ver que, assim como a história oficial dos homens brancos, acaba que a história oficial que vai ser contada pelos brancos e até mesmo por alguns negros vai invisibilizar a presença das mulheres, né? A mesma coisa, nós vamos ter isso no movimento feminista. E o nosso grande debate atual hoje com as feministas não negras é esse reconhecimento. Então, a Angela Davis ela faz nesse livro dela um capítulo mostrando o papel do feminismo, né, na construção de um pensar de ser mulher e um papel de resistência das mulheres. E reconhece o lugar dessas mulheres muito importante. Mas aí ela traz, né, uma grande mulher para a gente negra que vai ser referência nesse debate ainda no período do movimento sufragista, que é a Sojourner Truth, né? Que ela ainda nesse período, final do século XIX, início do XX, ela vai dizer, e afinal eu não sou mulher? Porque ela vai participar dos debates, mas ela não tem direito a falar porque é uma mulher negra e pobre. E quando os homens estão debatendo com as mulheres, né, sobre por que as mulheres devem votar ou não, e elas recebem uma provocação de um político da época dizendo: vocês não conseguem nem descer de uma carruagem sozinha, não conseguem ter força para trabalhar, como é que vocês querem votar? E aí a Sujunê olha para ela mesma e disse assim: eu trabalho, sempre trabalhei, fui escrava, cuidei dos meus filhos, cuido dos filhos das mulheres brancas. Então, eu não sou mulher, afinal, eu não sou mulher. Então, ela vai ser a nossa referência e para esse diálogo com as mulheres brancas, né? Então, a ela vai ser permitida a fala, as mulheres brancas vão garantir a fala dela nessa convenção, né, que vai acontecer nos Estados Unidos, e ela fala e ela diz que ela trabalhou, que ela trabalha, que ela tem força tanto quanto um homem, porque ela como escrava era exigida essa força. E aí ela diz: opa, então o feminismo ele precisa reconhecer e precisa estudar, precisa aprofundar a necessidade de reconhecer dentro do feminismo o papel das mulheres negras, né? E aí toda a nossa ancestralidade, o que a gente vai trazer a partir da nossa diáspora, né? Isso vai ser essencial para a gente poder dialogar e ter um movimento feminista forte na atualidade. Uhum. E, Zuleide, para você que atua nas duas frentes, né, tanto nos movimentos sociais quanto na academia, como você percebe a relação entre entre a produção teórica e as lutas sociais, uma vez que a academia no Brasil, a universidade, tem uma história elitista também, né, e a conversa muitas vezes não é feita. Uhum.
Aí, obrigada pela pergunta, porque você me tomou um assunto que era para ter feito ainda na fala anterior. E aí eu trouxe 3 grandes teóricas, né? E trago negras para discutir o feminismo e trago no Brasil. Aí no Brasil eu não posso deixar de falar, né? Que esse protagonismo e nosso entendimento de mulher negra no Brasil e compreender o racismo, nós vamos ter 2 grandes figuras, mulheres importantes e mulheres que entraram na academia, Caio. Então, o importante é isso, são mulheres negras que tiveram acesso à academia e que foram militantes, mulheres negras pesquisadoras militantes. Aí eu estou falando de Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Né? A Lélia Gonzalez é a nossa referência. Ela vai estar na academia, ela vai dialogar com conhecimento sociológico, com pensamentos de Lacan, a psiquiatria, e ela vai discutir com a gente o que é racismo estrutural. A gente tem como referência, por exemplo, a discussão do racismo estrutural com o Silvio de Almeida. Ele vai ser importantíssimo para a gente quando ele diz racismo, né? Ele diz para a gente assim, racismo não é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há uma contingência, um conflito, um poder e decisão, de tal forte que se trata de um conceito relacional e histórico. Então, se nós fomos invisibilizadas, nós enquanto mulheres, se nós negros fomos invisibilizados, então o nosso país e a nossa academia, ela tem que reconhecer que ela é racista, porque ela faz parte dessa estrutura. E aí eu não preciso nem estar dizendo isso, basta a gente ver os corpos na academia, como eu dizia anteriormente, né? A gente, hoje, com as cotas, que foi uma grande luta nossa, que é importante falar aqui, a gente vê caminhando nos corredores mais jovens negros, vê sim, vê um pouco mais de professores, mas a gente ainda vê muito quem são os trabalhadores na educação, em especial na educação superior e na academia. Né? Você vê onde é que estão os negros. Eles estão, em sua maioria, nos serviços gerais. Né? Eles não estão ainda sentados nos gabinetes. E nós não queremos dizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Ceará. Nós somos 68% da população negra no último censo do IBGE. Por que isso não se reproduz nos espaços escolares? Por que isso não se reproduz nos espaços de poder? Por que se isso não se reproduz nos espaços de trabalho, de comando, de gerenciamento? Né? Isso não é sintomático? Por quê? Porque historicamente nós fomos negados. Olha, ainda no início da República, no início, no Império não vou nem falar, mas ainda no início da República, nós tínhamos legislação que proibia os negros de estudarem. No período do Império, estava lá, os mesmos negros libertos não podiam estudar. Então, quando a gente fala de cotas, que as pessoas dizem assim, isso vem para uma discussão para a gente meritocrática, vamos lembrar, por que a gente foi negado a gente ainda no período imperial o direito de estudar? Porque nós não éramos gente, nós éramos escravos. Né? Nós éramos o outro, né? Qualquer um. E aí essa invisibilização vai se dar e pela academia, e a academia vai produzir essa invisibilização. Por isso que lutar por cotas, aqui é um exemplo, é fundamental para a gente, lutar para que a gente tenha direito a fazer concurso como professores e professoras negras é fundamental, porque nós, juntamente com grandes pesquisadores comprometidos com os movimentos sociais e com o nosso movimento, tem também furado esses espaços, né? Tem produzido conosco. Por exemplo, aqui na região do Cariri, nós temos muitos e importantes grupos de pesquisa, pesquisadores negros e não negros, estudando a temática de gênero, a temática racial. Mas isso se dá porque nós estamos lá dialogando com eles, né? E eles nos fortalecendo, mas isso ainda precisa crescer muito no país. Uhum. Professora, você trouxe um dado sobre que na pandemia as mulheres têm produzido menos. Tem também um dado que diz que os negros já estão morrendo mais na pandemia, né? Sim. E também que, além de produzir menos,
a violência doméstica contra a mulher, não só contra a mulher, outros idosos também, né? Outros tipos vulneráveis também está aumentando, mas no caso das mulheres, isso tem aumentado. Então, são sintomas, né, de tudo que você vem falando até aqui. O que você observa de possibilidade nesse período de pandemia? Quais são as ações que podem ser feitas para mitigar esses efeitos? Quais são as lutas que, inclusive, você com certeza deve estar em alguma frente nesse sentido? O que tem acontecido? Essa pergunta para a gente nesse momento é fundamental. Você lembrou de um dado muito importante. As primeiras reportagens que saíram sobre esse tema que você traz para a gente, eu lembro de uma reportagem quando eu estava preparando um trabalho sobre racismo estrutural em tempos de pandemia. O Dr. Drauzio Varela dizia assim: agora pronto, a pandemia vai escancarar as desigualdades sociais, né? Ele fez essa fala. E em seguida, né, veio todo um bom número de artigos questionando isso. Por quê? Porque não só no Brasil, o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Aí o que acontece nos Estados Unidos vira manchete para a gente, né? Lamentavelmente é isso que você afirmou quando você falava anteriormente. Nós somos a maioria que morremos. Inclusive, hoje, a gente diz assim, algumas pessoas comentam nas suas falas, em entrevistas, dizem assim, nós estamos todos no mesmo barco, ricos e pobres. Essa pandemia, né, o Covid-19 está matando todo mundo, ricos e pobres. Ai, amiga, eu quero dizer o seguinte, que ela pode estar cometendo, né, acometido todos esses corpos, mas eu quero dizer que quem está morrendo mais são os negros, são os pobres da periferia, né? Então, assim, por isso que a reportagem diz que que a pandemia vai escancarar as desigualdades sociais. E aí, quando escancara as desigualdades sociais, né, que aí agora mostra isso, nos Estados Unidos e no Brasil, nos Estados Unidos você tem estados como o estado do Alabama, onde os negros não são maioria da população, mas são 70%, mais 70% das mortes do Covid-19. Por quê? Porque lá tem dois agravantes. Tem um agravante racial, do racismo, e tem um agravante da saúde privada, que não é tema nem que a gente vai tratar aqui, mas é bom a gente lembrar, né? Para quem estiver nos assistindo, ler um pouco sobre o que nós estamos colocando aqui. Então, assim, você é pobre e você tinha que pagar no início para fazer o teste, e não tinha dinheiro, né? E não tem o dinheiro, não tem o dinheiro para se tratar. Então, os números nos Estados Unidos mostram que duas questões para a gente que são fundamentais. Primeiro, mostrar que os pobres do mundo são negros, latinos, imigrantes e indígenas, né? E que a saúde pública é que criou para a gente a possibilidade da gente sair dessa pandemia. Então, por isso que a defesa do SUS assim, é fundamental nesse momento para que a população possa entender o que qual o papel exercido pela saúde pública, pelas universidades públicas, pelos pesquisadores de instituições públicas nesse momento. E aí eu quero dizer, nesse sentido, que esse grupo que morre já saiu dados que a maioria que está morrendo são os homens, mas as mulheres, esse número está crescendo muito, né? Elas estão morrendo muito porque elas estão cuidando, aí volta a história do cuidar, né? É elas que se expõem mais, porque elas estão tendo que sair de casa, muitas delas são mães solo, nós estamos inclusive com a campanha com a Ana Karina SOS Mãe Solo, em Fortaleza, né? Porque elas que estão se expondo, porque elas cuidam da família, mas elas têm que ganhar dinheiro e elas estão saindo para fazer o serviço doméstico como diarista, né? Porque elas não tinham salário e muitas delas perderam salário. Por isso, a defesa delas terem um valor maior do auxílio emergencial. Mas muitas mulheres, e teve inclusive uma reportagem no Fantástico, mais de um terço das mulheres mães solo que cuidam da família ainda não foram atendidas com auxílio emergencial. Então, elas estão tendo que sair de casa para trabalhar, estão se expondo. Então, elas é que mais estão morrendo, né? Só para a gente ter uma ideia, Caio, no Brasil, antes da pandemia,
a violência matava mais de 4.500 mulheres por ano. Isso é muita coisa. Isso é um dado muito alarmante. E dessas 4.500, por que é importante a gente falar da mulher negra e defender uma política específica para as mulheres negras e para as mulheres pobres? Porque dessas, 71%, 73% são de mulheres, 71% de mulheres negras que morrem, né? Que sofrem violência. Agora mesmo, nos dados da violência doméstica em termos de pandemia, do mesmo jeito. As mulheres não negras estão sofrendo violência? Estão sofrendo sim. Tem denúncias? Tem denúncias. Mas a maioria são as mulheres pobres e elas são maioria negras. Então, é sempre esse dado, né, está relacionado. Por isso que a Angela Davis, nos estudos, ela vai falar de mulher, raça e classe. Não dá para a gente separar. Né? Não dá para a gente separar. Então, e aí, quando a gente vai ver morte de juventude, né? Porque as mortes violentas, elas estão acontecendo também. As mortes do tráfico estão acontecendo. Você viu essa semana a nossa campanha com a morte do João Pedro. Né? O acontecimento, né? Por que a gente marca? As pessoas às vezes dizem nas redes sociais, ai, morreu esse menino, morreu outro e ninguém está falando. Nós estamos falando dele porque o corpo dele incorpora juventude, incorpora negritude, incorpora pobreza, né? Incorpora desemprego. Ele estava procurando para receber para a família uma cesta básica, ele estava no âmbito doméstico, ele estava entre seus familiares e foi morto. Foi morto por quê? Porque aparentemente ele é um suspeito. Tem numa reportagem sobre a situação dos negros e a morte dos negros nos Estados Unidos, um depoimento de um negro que ele diz assim, até a máscara nós temos medo de usar, porque o nosso corpo já é suspeito, com máscara nós somos 2 vezes suspeitos. Olha a situação da população negra em tempos de pandemia, né? É muito difícil mesmo. Uhum. E, bom, Zuleide, para mim foi muito boa essa conversa, mas eu queria ouvir para a gente encerrar de você, Assim, as possibilidades, né? como você Isso, tá pensa bom. aí, o que que a gente Uhum. poderia fazer, como o que está Pronto, sendo feito. pronto. O que nós temos feito, né? A gente, ontem, inclusive, 27, 28 e 29 está sendo o Dia Nacional de Luta, né? Luta em defesa do serviço público, e o grande lema dessa luta, que se estende durante todo esse mês de junho também, é a vida vale mais que os lucros, né? Esse é o grande tema. Porque aí dentro desse grande tema, ele vai trazer a situação da defesa dos servidores públicos e a defesa intransigente do SUS, né? A defesa de que nós precisamos ter mais recursos e recursos do PIB, como outros países fizeram, como a França fez, que está aplicando 20% do seu PIB, inclusive pagando salário do comércio, da indústria, para que a população possa viver. Então, a primeira campanha que a gente tem que fazer nesse momento, Caio, é a defesa da vida, né? Porque a vida vale mais que os lucros. Nós não podemos aceitar uma reabertura gradual se não tivermos testes rápidos para todas as pessoas, né? Aqui no Ceará, só um exemplo, que é onde eu moro. O governo anunciou que comprou mais 280 mil testes rápidos. Olha, só a população da capital, Fortaleza, é mais de 2 milhões de habitantes. Então, esses testes vão ser distribuídos no Brasil todo. É importante, o governo do estado do Ceará está envolvido nisso, está enfrentando o governo federal, esse governo fascista que está imposto para a gente, está enfrentando. Mas o que nós temos ainda não é suficiente. Então, se a gente não aplicar mais recursos do produto interno bruto, não vai dar conta. E aí nós temos o exemplo com um país como a França. Então, assim, nós estamos com campanhas, além dessa campanha nacional, que está sendo dirigida pelos sindicatos nacionais, em especial aqui eu falo do nosso sindicato nacional, que é o Antissindicato Nacional, que nós estamos ligados, os movimentos sociais também e as centrais sindicais, né, dos trabalhadores. No âmbito local, nós estamos no Comitê de Combate à Fome, esse comitê tem tentado abraçar e distribuir máscara, álcool em gel e cestas básicas para os trabalhadores que não tiveram ainda o recurso da ajuda emergencial, né? E nós estamos com projetos também
com os imigrantes, e aqui, em especial os venezuelanos, né, que têm chegado no Ceará e aqui na região do Cariri, onde eu moro, e também o trabalho com os trabalhadores de reciclagem, né, que aí também estão desassistidos. E uma campanha mais específica para as mães solo, né, que é a campanha SOS Mãe Solo, que é dirigida pela Ana Karina, que faz parte do nosso agrupamento Resistência PSOL. Né? E aí a gente tem feito isso, muito isso com nossos estudantes. Nós estamos no fórum das universidades públicas, porque nós precisamos transformar o recurso da assistência estudantil em alimento para os nossos alunos, para que eles possam sobreviver. Eles tinham um restaurante universitário e agora eles não têm nesse período de isolamento. A mesma coisa com as secretarias de educação. Nós estamos também nessa exigência, que a merenda escolar seja distribuída, que ela seja repassada para aquelas crianças e para aquelas famílias já cadastradas no Bolsa Família. Então, assim, nós estamos nos movimentando. E o que tem, e eu quero só finalizar dizendo o seguinte, o que salvou a população até agora de não morrer de fome, meu amigo, antes do auxílio emergencial e agora para os que não estão recebendo auxílio emergencial, tem sido os projetos sociais. Esses é que têm assegurado um pouco de comida a cada dia para a população pobre no Brasil, que é uma maioria. Né? Nós temos quase 50% agora de desempregados no Brasil. E isso não é pouca coisa. Com certeza. Tem a Central Única das Favelas, né? Que tem... Isso. Eles estão com um projeto maravilhoso, o CUFA, né? Que eles estão atuando, fazendo uma atuação muito boa aqui. Eles estão em Fortaleza, né? Com o Preto Zezé que está fazendo. Aqui no Cariri está sendo o Stallone que está fazendo também. Então, são projetos sociais importantíssimos que a gente tem mais é que realmente divulgar e agradecer. E esses companheiros, eu quero dizer, né? Às vezes as pessoas elas fazem a doação, mas elas têm que compreender que, pós a doação, esses colegas têm que fazer as compras, têm que fazer as cestas e têm que entregar. E esses colegas são esses guerreiros que estão se expondo num momento tão grave de pandemia. Às vezes a gente diz assim, eu ajudei, mas tem que pensar que essa ajuda tem que chegar até a casa dessa pessoa. Né? Então, isso não é fácil, né? São pessoas que estão expondo suas vidas para ajudar outras pessoas. Né? E a população tem que entender isso, a população tem que compreender que se a gente tivesse políticas públicas efetivas, não precisaria que pessoas fossem à sua porta, bater a sua porta para doar uma cesta básica. Né? Com certeza. Bom, Zuleide, eu gostei muito da conversa, tocamos em temas importantíssimos aí, e gostaria que não encerrasse aqui, que as pessoas que nos assistiram depois possam usar esse vídeo como uma via de acesso a esses textos, a essas temáticas, né, e que essa luta continue. Então, agradeço muito sua presença, se você quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar. Eu quero agradecer a você a oportunidade, né, e a confiança da gente poder participar de um programa como esse. Eu quero dizer para as pessoas que vão nos assistir, estão nos assistindo, que elas possam compreender que o contexto nesse momento é de salvar vidas, né? E todos esses lemas que a gente traz, né? Que é a vida acima dos lucros, vidas negras importam, né? Compreender que o Brasil vive historicamente e que ainda hoje precisa discutir racismo estrutural para compreender que essa dita mistura, mestiçagem, miscigenação, que diz nós somos brasileiros. Eu falo isso porque recentemente teve a fala de um dos ministros, né, que diz que não aguenta mais estar falando de indígena e está falando de negro porque nós somos brasileiros. O povo brasileiro é constituído de brancos, indígenas que aqui já moravam e de negros que vieram escravizados. Então, o povo brasileiro tem, sim, obrigação de reconstituir e resgatar a sua identidade e conviver com ela, e trazer dela e tirar lições dela. Então, por isso, nós nos reconhecemos e nós reivindicamos esse lugar de ser negro e de ser indígena no Brasil, e de poder falar disso
e de ter direito à saúde, à educação, à moradia, a emprego, à renda, tudo que é direito de um cidadão. Na verdade, o liberalismo nos prometeu igualdade, os liberais nos prometeram igualdade, liberdade e fraternidade, mas isso nunca foi concretizado nas políticas públicas e o próprio modelo democrático se estabeleceu aqui no Brasil. Então, essa reivindicação, estamos reivindicando uma bandeira que os liberais anunciaram e que não consolidaram para nossas vidas. Por isso, esse lema para a gente é tão importante. Tá certo, professor. Eu agradeço muito a sua presença e aqueles e aquelas que assistiram a gente até aqui também agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações.